Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos dar continuidade à nossa matéria de História. Então eu quero que vocês abram a apostila de vocês na página 13, esta página aqui, tá? Nós vamos iniciar com a correção das atividades e depois a nossa matéria de hoje. Então aqui, ó, nós tínhamos um jogo rápido, vocês se lembram? Aqui embaixo, no final da página. Aqui diz assim, ó. Compare os dois mapas. As representações são diferentes? Converse com seus colegas. Então, como a Pro havia dito para vocês, como vocês não estão na escola, vocês iam conversar com o papai, com a mamãe ou com o irmãozinho mais velho. Então, aqui, ó, a resposta dessa pergunta 1 é sim, tá? Número 2. As viagens marítimas duravam dias, por isso eram grandes aventuras. Crie um pequeno relato em seu caderno narrando uma viagem imaginária pelos oceanos na época da expansão marítima europeia. Então, essa segunda resposta seria uma resposta pessoal e quem conseguiu criar essa história, tira uma foto e manda para a Pro poder corrigir, tá bom? Página 14, esta página aqui. Nós tínhamos outro jogo rápido aqui. E dizia assim, ó, quais eram as vantagens da mão de obra indígena para os portugueses? Assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, a primeira frase é a seguinte, os povos indígenas conheciam as técnicas de extração de pigmentos e tingimento de tecidos? É F de falso. Os povos indígenas conheciam profundamente as matas e o território brasileiro? Aqui a resposta é V, verdadeiro. O comércio de indígenas escravizados foi levado para a Europa e outros continentes, gerando grandes lucros para os portugueses? A resposta é F, falso. Os povos indígenas constituem uma mão de obra barata e abundante, disponível no território conquistado pelos portugueses? A resposta é V de verdadeiro. Agora nós tínhamos aqui, ó, uma pergunta, igual ou diferente? Os limites do território da colônia são os mesmos ao do Brasil atual? Então a resposta aqui é, os nomes e os limites das áreas representadas são diferentes, tá, pessoal? Aí nós tínhamos aqui um desafio, na página 15, tá? Que é esse aqui. Aqui dizia assim, ó, observe o mapa de 1574 e compare com o mapa político atual do Brasil. Quais partes do atual território não estavam representadas no período colonial? O que não estava representado são os seguintes estados: Acre, Roraima, Amazonas e Rondônia. Esta é a resposta, tá? Da página 15. Agora nós vamos aqui, ó, para a página 16. Nós tínhamos um outro desafio aqui, ó, pessoal, esta página aqui, tá? Aqui dizia assim, o que você sabe sobre a chegada dos portugueses ao Brasil e sobre o início da colonização? Então, aqui era uma resposta pessoal, tá? Então, a Pro vai esperar vocês também mandarem a foto para mim, tá, pessoal? Vocês podem responder aqui ou no caderno de vocês, né? Que vocês vão ter que escrever se vocês conhecem ou não e o que vocês conhecem a respeito desse assunto. Próxima página. Nós temos um desafio aqui também, ó, no final da página. Página 17. Faça novamente uma comparação entre o mapa reproduzido nesta página e o mapa histórico feito por Luiz Teixeira em 1574. Procure observar uma semelhança e uma diferença entre eles. Então, a semelhança é a existência do Tratado de Tordesilhas, tá? Que tem nos dois mapas. E o 2, na pergunta 2, ao todo, quantas vilas e cidades existiam no Brasil por volta de 1580? Então, existiam 16, tá? Essa é a resposta. E na pergunta número 1, estava perguntando qual é a semelhança, né? Que é a existência do Tratado de Tordesilhas e a diferença. A diferença é a divisão e distribuição territorial em capitanias no mapa de Luiz Teixeira e em vilas
e cidades no mapa desta página, tá? Então, a resposta da número 1, da pergunta número 1, é a semelhança e a diferença, que foi o que a Pro acabou de ler, tá? A semelhança é a existência do Tratado de Tordesilhas e a diferença é a divisão e distribuição territorial em capitanias no mapa de Luiz Teixeira e em vilas e cidades no mapa desta página, esta aqui, tá? Então, vamos lá. Agora, nós vamos para a página 18, tá? Que é a nossa matéria de hoje, que nós vamos falar um pouquinho sobre os povos africanos. Então, a Pro vai ler para vocês, tá? Ó, essa página aqui, tá? Povos africanos, página 18. A população brasileira atual é composta, dentre outros povos, por descendentes africanos. O que você sabe sobre a história da África e sobre as culturas africanas? Você sabe como os povos africanos foram trazidos para o Brasil? A África é um grande continente multicultural formado por mais de 50 países e por muitos povos. Esse continente é considerado o berço da humanidade, pois ali foi registrado o surgimento dos primeiros antepassados humanos. Por ser uma região habitada há muito tempo, abriga muitas histórias, saberes, técnicas e culturas. Dessa maneira, são incontáveis as contribuições dos povos da África para o desenvolvimento das civilizações e os conhecimentos que difundiram a partir dali para o restante do mundo ao longo do tempo. O que quer dizer difundiram? Se tornaram conhecidos, tá? A partir dali para o restante do mundo ao longo do tempo. Agora nós temos uma pergunta aqui, é verdade? O Egito faz parte do continente africano e a civilização que se desenvolveu na região era composta por uma população bastante miscigenada, com a mistura de povos, sendo em grande parte de pessoas negras? É verdade. O Egito está localizado na África e a civilização egípcia antiga era composta também por pessoas negras. Então, essa é a resposta, tá? Desta pergunta aqui. É verdade. O Egito está localizado na África e a civilização egípcia antiga era composta também por pessoas negras, tá? Então, aqui nós temos duas gravuras, ó, as pirâmides e aqui temos uma estátua. Então, essas pirâmides aqui diz assim, ó, pirâmides de Gizé, localizadas no arredores de Cairo, no Egito. E essa estátua aqui do lado é a estátua de Ramsés II, faraó do Egito entre 1279 e 1213 a.C., tá, pessoal? E aqui, ó, nós temos o mapa da África, tá, ó, para vocês poderem observar, olha como ele é grande, né? E aqui vocês vão observar várias cidades, né, os estados da África, tá bom? Aqui atrás, ó, nós temos na página 19, falando um pouquinho sobre escravidão como comércio, tá? Nós temos uma gravura aqui. Aqui é página 19. Então, vamos lá. Escravidão como comércio. Na época das grandes navegações europeias, os portugueses buscavam expandir seus domínios e encontrar riquezas como metais preciosos e outros produtos lucrativos. Um pouco antes de chegarem ao território que atualmente forma o Brasil, os portugueses já haviam alcançado o continente africano, onde iniciaram a colonização de diversas regiões. Ali estabeleceram relações de comércio e de exploração. Uma das atividades mais lucrativas estabelecidas pelos portugueses na África foi o tráfico de pessoas para serem escravizadas. Esse comércio consistia em uma troca entre os comerciantes portugueses e africanos, que capturavam pessoas em troca de diversos produtos trazidos da Europa. Quando os portugueses iniciaram a produção de açúcar no Brasil, o tráfico de pessoas escravizadas passou a representar uma fonte de mão de obra bastante lucrativa. Os escravizados eram obtidos
a baixo custo e depois eram vendidos por preços altos aos proprietários de terras. O escravismo praticado pelos europeus foi responsável pelo deslocamento forçado de milhões de pessoas do continente africano para a América e a Europa. Então, aqui, pessoal, nessa gravura aqui, nós temos a foto, né? Na verdade, é uma foto de africanos escravizados que realizavam pequenos serviços na Bahia por volta de 1850. Então, nessa época, eles capturavam, né, as pessoas e traziam para cá para vender mais caro e trabalhar. Eles compravam lá um baixo custo e vendiam aqui para os proprietários de terra que precisavam de pessoas para trabalhar, né, no cultivo dessas terras aqui no Brasil. Então, pessoal, aqui embaixo nós temos um jogo rápido, tá? Que vocês vão ler com bastante atenção para responder essas perguntas. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão voltar aqui no texto, tá? Para poder responder aqui. E a Pro vai deixar lá no portal para vocês uma pesquisa para vocês fazerem sobre os povos africanos. O que eles fazem, né, na África, o que eles comem lá, como é o tipo de alimentação deles, né? Como é o clima lá na África. Então, vocês vão fazer uma pesquisa sobre os povos africanos. Quais são seus costumes, quais são as religiões, tá? E vão fazer essa pesquisa. Vocês podem copiar no caderno de vocês, tira uma foto e manda para a Pro, ou pode fazer em uma folha, tá? Vocês podem obter alguma gravura sobre essa época da escravidão, né? Dos escravos africanos que vieram para o Brasil, e vocês vão fazer essa pesquisa, tá? E vão bater uma foto e mandar para a Pro, tá? Pode fazer no caderno ou em uma folha separado, podem fazer o texto e colar a gravura que vocês encontrarem e mandarem para mim, tá bom? Então, por essa aula é só, nós vamos encerrar aqui na página 19 e na próxima aula a Pro vai fazer correção desse jogo rápido para vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.